Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Vai ser muito a câmera. Só um segundo, gente. Só um segundo. Por favor, só um segundo. Estou arrumando aqui. De um jeito que fique bom para todos. Tá. Quem quer falar sobre isso? Tá de chapéu? Ficou bonito, hein? O cabelo tá feio, pra você não falar do cabelo, eu coloquei o chapéu. Quem quer falar sobre emaranhamento quântico? Da onde ele tirou? Da onde ele tirou isso? Deve ter sido. Qual que é a tua ideia, Adilson? Não é, porque eu vi, há muito tempo atrás, eu vi isso nas palestras do Hélio Couto, né? Ah, não. Hélio Couto não, cara. É muito ruim, né? Não. É que eu tinha visto, você começou a falar sobre isso na segunda, Não. em que tá tudo conectado, que ninguém faz nada escondido. Aí eu linkei com isso, entendeu? Então, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? É que o nome que ele deu foi esse, né? Ah. É um pouco difícil falar sobre outras pessoas ou outras formas de expressão das pessoas. Eu acredito assim, Adilson, e todos aqui, todos têm o direito e a liberdade de expor tudo aquilo que eles pensam, desde que. Vocês querem um gole de Coca-Cola gelada? Desde que seja respeitada as 3 peneiras de Sócrates. Vocês lembram? Hã? Vocês lembram as 3 peneiras de Sócrates? Sim. Qual é a primeira? Perguntar se Verdade, ele tá falando a verdade. verdade, bondade e utilidade. Portanto, se você fizer uma pergunta para você, o que eu estou fazendo é verdade? O que eu faço é fruto de verdade? O que eu faço é fruto de bondade? E o que eu faço é fruto de utilidade? Utilidade. E é claro, né, que essa pergunta não deve ter como resposta assim o egocentrismo, mas sim o altruísmo. Né? Então, não é verdade para você, não é bondade para você e não é utilidade para você. É a verdade absoluta, a bondade a todos, absoluto, e a utilidade para que todos utilizem. Logo, absoluto. Então aqui nós não estamos falando a sua verdade, a sua bondade e para a sua utilidade. Né? E aí o que nós temos visto? Uma série de. Nos últimos 10, 15, 20 anos. Uma série de pessoas que utilizaram-se da sua facilidade de comunicação, de métodos de comunicação, de métodos de expressão, de formas e da ignorância do todo das pessoas e da carência, e eu sempre vou estar comentando isso, tá? E da carência de todos para poder ter algum tipo de benefício, né? Tanto é que se você pegar no começo dessa história de quântico, todo mundo falava física quântica. Todo mundo falava física quântica. Só que ninguém falava de que nunca existiu física quântica. O que sempre existiu foi mecânica quântica. Só que
também nunca ninguém explicou que a mecânica quântica é uma função de onda do elétron. Portanto, a mecânica quântica ela prevê que em um estado da matéria do átomo, vocês lembram? O átomo ele pode ter duas. Lembra a experiência de dupla fenda? O átomo pode ser o quê? Frequência ou pode ser matéria. Então a mecânica quântica prevê que a energia de um elétron ela pode ser quantizada. Então ela pode ter um valor. E daí que surgiu a teoria clássica da mecânica quântica. Eu não quero entrar na constante de Planck, não quero falar de dimensão e de momento angular, não quero falar de órbitas estáveis do elétron. Por quê? Porque tudo isso a gente já falou. A gente já deu a aula. Lembra das camadas K, L, M, N, O, P, Q? Lembra das cargas elétricas? SP1, SP2, a carga do elétron de cada camada. Vocês lembram disso? O spin, que era o momento quântico do elétron. Então é assim, quantas pessoas hoje fizeram física, estudaram física, ou fizeram engenharia, estudaram mecânica, estudaram física, estudaram o que é momento angular, o que é uma constante de Planck, o que é uma partícula subatômica, o que é a teoria clássica da física, o que é as camadas elétricas do elétron, qual que é a função de onda, quais são as manifestações, o que é o experimento de dupla fenda, como que um átomo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, por causa da experiência da dupla fenda. Então é assim, se a gente for começar a entrar no detalhe do detalhe do detalhe, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que entender o momento do elétron. E se eu for falar do momento do elétron, eu vou ter que entrar no estado físico do sólido, no estado físico atômico, na física molecular, na química, porque envolve química quântica. Então não é só momento quântico, vai ter uma evolução quântica, não sei o que. Eu vou ter que descrever uma equação de onda. E aí assim, quantas pessoas sabem disso? Ou quantas pessoas vão entender o que eu estou falando? Analisa. E aí vem uma pessoa, seja ela quem for, e fala um monte de abobrinha, um monte de groselha, que física quântica, que é o salto quântico. Só que ele não fala que o elétron, na realidade, de nada serve. Por quê? Para que exista um salto quântico, você precisa entender o que é quantum. Quem sabe o que é quantum? O que é quantum? O que é quark? Então, aí as pessoas entram num face à carência, face à necessidade e face querer resolver os problemas de uma maneira rápida. Deixa eu só ver quem
Entrou. Boa noite, Márcia. Começa a entrar. Boa noite. Tudo bom? Começa a entrar numa crença que, na minha forma de ver, não leva a lugar algum, exceto a inutilidade do seu pensamento. Marcos, como assim? Para que eu possa estudar a mecânica quântica, eu tenho que estudar o momento quântico. E para estudar o momento quântico, eu tenho que estudar os estados do elétron. Para que eu possa estudar os estados do elétron, eu vou ter que estudar as grandezas da física. Então não é assim, sabe o que é? Você entra no nível do elétron e você muda o elétron. Não é assim que funciona. Não é assim. Por quê? Porque o elétron, ele gera energia. E o espírito não é estimulado por energia. Portanto, a mecânica quântica, ela tem por objetivo explicar o movimento da matéria no nível do átomo, no nível do elétron, no nível do quark, do quantum. É matéria o que nós estamos falando. Em momento algum no Ágora, nós falamos que o espírito, ele utiliza-se de efeitos na matéria ou da matéria para cumprir uma função do espírito. Não é evoluindo a matéria que o espírito vai evoluir. E nesse aspecto, eu acredito que eu fui bastante claro quando eu fiz um relacionamento entre um animal e o ser humano. Eu também fiz também deixei bastante claro que o ser humano que vive no planeta hoje, ele só tem 2 chakras abertos. Quais são? Básico e sexual. Por que, Marcos? Mas é assim, eu fui num centro espírita e falaram que eu era espírito. Eu fui fazer um curso não sei aonde e falaram que eu sou espírito. Eu fui não sei aonde e aquele cara não sei da onde recebeu um espírito de não sei de quem. E aí eu tenho postado uma série de reportagens, seja nos meios aqui, e a gente tem conversado, que tudo que se falou de espírito até hoje foi mentira. O que você tem? Uma família que utilizou-se da carência do ser humano para ganhar dinheiro. Mas o cara pintava quadro, não sei o quê. É verdade. Se você pegar o quadro, todos que ele pintou, todos são iguais. Todos são iguais. Todos são do mesmo formato. Todos. Mas irmão, não sei o que, o primo, o tio, ele recebe o Queen. Não, do Queen não. John Lennon. Meu amigo, se o cara estudou música, ele deve ter tocado John Lennon no mínimo umas 500 vezes. Inclusive o tom de voz. Né? Então é assim, é só para colocar os pingos nos is. Tudo que foi dito de espírito até hoje, na minha forma de ver, e por favor, eu estou aberto para conversar com quem quiser, eu estou aberto para ir em qualquer centro espírita, eu estou aberto para ir em qualquer possessão, assim, eu estou aberto, é só me convidar que eu vou. Por quê? Espírito, caramba, olha o caminho que você tem que percorrer para chegar até espírito.
E olha a complexidade que é falar de mecânica quântica. Quantas pessoas sabem? Qual foi o modelo de Max Planck? De Born? De Einstein? Quantos conseguem conversar neste patamar? E aí vem uma pessoa, não sei da onde, traz uma teoria, não sei da onde, e fala que através da física quântica, através do salto quântico, você consegue mudar o eu. Aí eu quero fazer uma pergunta. Qual é a relação da matéria com o espírito? Qual é a relação? Nós já estamos falando aqui todo dia, e eu acredito até que eu estou sendo cansativo de tanto que eu falo, que o espírito é frequência. E se é frequência, é luz. Matéria, aí sim, é evolução. Mas não significa que se você evoluir a matéria, você o estará fazendo no espírito. Agora, quer continuar pensando essas bobagens? Pode pensar, não vai levar a lugar nenhum. Só mostra o quê? Mostra a imensa ignorância que você tem. Não estou falando de uma pessoa, tá? Eu estou falando disso do geral. Por quê? Porque se você de fato for estudar a mecânica quântica, você vai falar assim, puxa vida, tudo que esses caras falaram é uma bobagem. Só que, quantos aqui pararam hoje para entender o que é um comprimento de onda? Quantos pararam para estudar e entender as regras do spin, do momento angular, de camadas elétricas, da capacidade? Por que que um elétron muda de uma camada? Porque quando ele muda de uma camada, ele solta a luz. Porque ele perdeu alguma coisa. Mas ele perdeu o quê? Então você vai ver que uma coisa não casa com a outra. Porque para gerar luz na matéria, você tem que perder. No espírito, você tem que ganhar. E no caso do ganhar, é ganhar consciente. Agora, quantos, de novo, quantos pararam para entender ou para estudar momento angular? Quantos pararam para estudar e entender mecânica quântica? Quantos pararam para estudar o que é uma transformação eletroquímica? Só um segundo. Não sabe. Não sabe. E aí assim, aí vem uma pessoa e fala assim, olha, você pode dar um salto quântico. Você pode, é assim, ó, você pode sair de uma frequência X e ir para uma frequência 3x. E aí, ó, aí eu te pergunto, o que esse cara está fazendo vivo no planeta Terra? A não ser ganhando dinheiro. Por que a palestra que ele dá não é de graça? Por que envolve dinheiro? Aí você vai falar, Marcos, tudo para você resume-se em dinheiro. Não.
para mim, resume-se na resposta de uma pergunta. O que você faz é para ganhar dinheiro ou o que você faz é para ajudar o próximo? E o que nós estávamos conversando ontem, que foi um assunto que não foi para a internet. É assim, qual o tamanho do teu Deus? Se você de fato acredita em Deus ou num Criador, por que você cobra por aquilo que você fala que o que você fala não é propriedade sua? O que você fala não foi você que criou. E aí eu volto à primeira pergunta. Quando uma pessoa fala, ela fala porque ela sabe o que ela está falando, ou ela fala um monte de abobrinha sem basamento, no mínimo, um basamento lógico que tem por objetivo ajudar pessoas. Entende? Então, assim, não dá para falar em mecânica quântica sem falar de momento angular, de falar constante de Planck, de falar de partícula subatômica, de falar de molécula, átomo, elétron, próton, de quantum, de quark. Não dá para falar. Por quê? Porque fica muito no superficial, fica muito na ilusão, fica assim, então a pessoa fala, puxa vida, então, olha, eu consigo fazer um salto quântico aqui, eu consigo estar em 2, 3, 4, 5, 10, 20 lugares ao mesmo tempo. Isso, consegue mesmo. E por que você não está? Por que você não está? É que nem centro espírita. Eu não estou querendo falar mal de ninguém, tá? Mas assim, eu nunca vi um médium, nunca vi incorporar Albert Einstein. Eu nunca vi um médium incorporar Nikola Tesla, Freud, Carl Jung. Eu nunca vi. É sempre as mesmas coisas. E sempre fala as mesmas coisas. Você precisa ser bom, você precisa fazer o bem. Olha, ou então aqueles caras que querem ganhar dinheiro, né? Fizeram um trabalho para você. Tô vendo aqui que fizeram um trabalho para você. Olha. Então, mas aí nós vamos ter que fazer uma sessão de desobsessão. Essa sessão você vai ter que vir aqui 3, 6 ou 10 sextas-feiras, participar aqui do culto, ou participar não sei da onde, para você poder fazer a sessão de desobsessão. E assim segue a vida. E aí? E assim segue. Então, Adilson, sem querer, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas assim, é um bando de cabeça de bagre que fala isso, porque nem sabe o que está falando. Entende? Então, com o maior respeito, sólido platônico não tem nada a ver com mecânica quântica. Sólido platônico tem a ver com grafo, com a teoria dos grafos. Quantos daqui do nosso grupo assistiram a palestra ou a conversa que nós deixamos no YouTube para entender o que é teoria dos grafos? Quantos foram lá estudar? Quantos foram lá entender o que é teoria dos grafos? Ninguém vai. Ninguém vai. Então é assim, este ser humano que está no planeta, pode esquecer. Pode esquecer.
Esse ser humano aqui não dá mais para aproveitar. Por quê? Porque ele só quer o que ele quer? Ele só quer receber. Ele quer receber, é todo cheio de carência, é melindrado de tudo quanto é tipo. É assim, você não pode falar nada de verdade para ele. Você fala assim, meu amigo, espírito, para de ser tonto. Como que você pode ser espírito? Se você está todo cheio de desejo, e você está todo cheio de vontade, como que o espírito vai ter vontade de alguma coisa? Ou vai ter desejo de alguma coisa? E aí você dá um nó na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ela é a mesma coisa lá da outra escola. Uma força maior te trouxe. Nossa, eu fui escolhido. O cara esquece do mundo. Por quê? Porque ele foi escolhido. Então, assim, na hora que você vê esse monte de gente, desculpa, esse HC que você falou, é assim, ó. Eu me recuso, é sério, eu me recuso a assistir alguma coisa dele. Porque assim, é muita abobrinha, cara. É muita abobrinha. É muita bobagem. Voltando pra cá. Quem que foi estudar o que é grafo? Quem foi estudar mecânica quântica? Quem foi estudar momento angular? Quem foi estudar as leis dos átomos? Quem sabe o que é um quark? Um quantum? O que são camadas? O que precisa acontecer para um elétron pular de uma camada para outra? E aí, é assim, a pessoa se ofende. Aí a pessoa se ofende. Porque ela pega e fala assim, você te classifica, fala assim, ó, você é isso, aquilo, aquele outro, e não quer mais saber de você. Mas como que você sabe disso? Porque como vocês sabem, tem uma série de pessoas que pedem a minha amizade nesses meios, nessas ferramentas, né? E antes de aceitar, eu vou lá e vejo o perfil dela. E quando eu vejo o perfil dela, eu sei. Porque ela coloca lá, terapeuta holístico, terapeuta multidimensional, terapeuta Quântica, né? quântico, Radiônica. terapeuta multidimensional radiônico. Olha, terapeuta multidimensional radiônico. Você fala assim, meu, o que é esse negócio? O que é isso? E aí, aí você tem uma outra linha de terapeutas que falam assim, olha, eu estou tentando pegar na internet a quantidade de nós fizemos uma vez no Ágora, existem eu acho que 50 tipos de Reiki. Mais de Existe 50 tipos de reiki, de terapias, tem mais de 90 classificações nessa linha do holístico, quântico, radiônico e assim vai. E aí, o que é uma camada atômica? Quantas camadas atômicas tem? Como que acontece a distribuição eletrônica de um átomo dentro de uma camada atômica? O que é uma camada orbital? O que é um spin? Será que você já parou para entender que não dá para falar de mecânica quântica se não falar de química?
Porque você tem, para você falar de mecânica quântica, você tem que falar de química. Então, é assim, uma coisa não caminha fora a outra. E aí, as pessoas se ofendem. As pessoas ficam bravas. As pessoas viram as costas. E aí eu vou lá no Facebook, nessas ferramentas aí, e vejo, ó, se a pessoa aqui fez a escola PV, ela é da Eubiose, ela é da Essânia, ela é da maçonaria, enfim, eu vejo, porque ela coloca lá tudo isso, né? Porque aí parece, ela tira, é tão boba, porque ela tira a foto dela dentro do ritual, e aí, quando você fala um negócio desse, 2, 3 dias depois, você vê que ela assistiu a palestra. O que acontece? Ela vai e te desconecta. Você lembra quando eu falei, quando eu agradeci as pessoas aqui? Por exemplo, ó. Por exemplo. É uma coisa interessante isso. Eu acho muito interessante. E de fato, eu às vezes não consigo entender. Não consigo entender. Pessoal de Barra Bonita, obrigado por estar assistindo. Pessoal da Itália, obrigado por estar assistindo. Fátima Paleari de Jaú, todas as palestras, quase todas ela assiste. Eu sei que você faz prova, eu sei que você coloca lá no teu perfil. Fátima, muito obrigado, Fátima. A Mariana Pasqualini também faz essa escola e constantemente está assistindo o que a gente fala aqui. A Terezinha, a Iraci, tudo aqui, ó. Não tem por que mentir. Eu entro no perfil e vejo. E aí o que acontece? As pessoas se ofendem. Só que, para mim, para o Marcos, isso é uma forma de agradecer. Eu estou te agradecendo. Por quê? Ei, caramba! De novo. Que coisa, viu? Ó. Ó. E assim, eu estou agradecendo você, porque você está gostando de vir aqui. Então eu queria deixar esse agradecimento, é sério mesmo, tá? É agradecimento, tá? Ó, Rosê, ó você aqui, ó. Ó. Tá vendo como fica registrado? Ó. Ó a Cleide aqui, ó. Ó, Cleide, ó. Ó você aqui, ó. Fica registrado. Então, assim, o que a pessoa... o que a pessoa ela quer esconder, quer fazer... Por quê? Porque ela de fato, o que ela busca? Quando ela vai assistir uma palestra de um rapaz desse, o que ela vai buscar? O que ela espera receber? Compreensão De quem? do outro para ela. Ou ela está indo buscar uma solução rápida para os problemas que ela criou? Ah, sim, fórmulas prontas. Fórmulas prontas. É isso, Com Regina. certeza. É isso. E aí o que acontece? Então ela fica pingando de lugar em lugar. Pá, pá. Só que aí o que acontece? E aí vem o meu desconforto. E isso é uma coisa muito pessoal minha, hein? Essas escolas todas ensinaram as pessoas a utilizarem-se da espiritualidade para ganhar dinheiro. E aí, é assim, eu já cansei de falar isso também. Ó, eu estou vendo espírito. Prova para mim que eu estou errado. Prova para mim que eu estou errado. Prova que eu não estou vendo. Enfim, eu vou... E aí, voltando e respondendo a tua pergunta, Dilson.
O fato de todos estarmos conectados é porque todos foram feitos pela mesma mente coletiva. A essência é a mesma do ser humano que está no planeta. A essência deste ser humano é baseada na carência, nas emoções e na necessidade de ser compreendido. Se ele entrar num local que ele não seja compreendido, ele vai embora. Se ele entrar num local como o Ágora, que fala para ele a verdade, fala, filho, é assim, ó, foi você que criou o problema, você tem que resolver. É você que vai ter que resolver. Filho, você bebeu durante 30 anos, você pegou uma cirrose. Você vai querer ir no reiki para se curar? É isso que você está querendo falar? E o terapeuta holístico que gastou 15 mil reais para tirar um reiki 1, reiki 2 e reiki 3, ele gastou 15 mil reais. Porque é o que o pessoal cobra. Nós fizemos esse levantamento também, né? De valores. Foi. Tem esse. Nós não temos mais esse papel aí, né? Que eu ia mostrar. A mudança. O Acho valor. que ficou no Ágora. Ficou, deve ter ficado no Ágora. Enfim. O cara gastou 15 mil reais. O que ele aprendeu? Ah, meu, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Porque assim, eu gastei 15 mil reais. Agora eu vou colocar em prática o meu reiki. O que ele precisa para fazer isso? De novo, ele precisa de doentes. Então, o que ele está projetando no éter? Doenças. Pessoas carentes. Por quê? Porque ele precisa pagar as contas dele. Será que é tão difícil de entender isso? E aí, Adilson, a única conexão que existe entre os seres é, por exemplo, quando você cria uma emoção. Se você criar uma emoção com qualquer ser, você cria uma conexão. Por quê? Porque você gerou no outro o que você gerou no outro? Ponto de atração. O que você gerou no outro? Expectativa. Você gerou uma expectativa. E aí, quem que vai satisfazer essa expectativa? Eu vou satisfazer a expectativa que você gerou no outro? Você chega numa mulher e você fala, eu te amo, adoro você. Tudo mentira, porque você quer levar ela para um motel. Aí você fala para ela o que ela quer ouvir. E ela, por ser carente, ela vai acreditar em você. Mas você criou uma expectativa. Quem tem que satisfazer essa necessidade? Eu ou é você? É você, filho. É a única ligação que existe. Não tem ligação atômica, plutônica, radiônica. Esquece. Existe que você gerou uma emoção na pessoa, essa emoção gerou uma expectativa que você tem que deixar muito claro para ela, assim, ó, eu não quero nada com você. Vou usar você. Só que as pessoas não fazem isso. Elas mentem. Elas mentem. Ou se utilizam da bondade, da inocência, da pureza, da necessidade do outro para satisfazer uma carência dele. Que é o que a maioria dessas pessoas fazem. E aí você cria com essa pessoa o quê? Essa necessidade que tem que ser satisfeita um dia. Acabou. Expliquei tua pergunta? Ficou claro a minha pergunta? Desculpa, a minha resposta?
Hã? Não estou ouvindo. Ficou claro? Ficou, Marcos. Achei aqui, ó. Tipos de mesas. Tem mesa radiônica. Tem mesa radiônica universal. Tem mesa radiônica universal mais mesa radiônica de Hotmart. Tem mesa radiônica rosa, azul, verde, Verde cristalino. rede cristalina, psiônica, universal, portal de Sirius. Tô lendo na internet, tá? Tô lendo aqui, ó. Ó. Tô lendo aqui, ó. Tô lendo aí. Tá? E aí? E aí a pessoa pega essa porcaria de mesa, inventa uma história em cima dela, coloca lá o símbolo de olho de Horus, que a gente já sabe que o olho de Horus não é o olho de Horus e não é a pineal. A gente já sabe isso, que a gente já estudou isso. A gente já estudou que a estrela de Davi não é a estrela de Davi, que a estrela de Davi veio do quê? Da Cabala de 64 mil anos atrás. Aí coloca um monte de símbolos, coloca 7 chakras, coloca não sei o que, pega um pêndulo e fica lá assim, ó. Ó. E aí começa a falar um monte de asneira. E o que acontece? Você acredita. Você acredita. E aí eu te pergunto: que tamanho é teu Deus? Vamos conversar de ontem. Que tamanho é teu Deus? Hã? Cadeira. Que tamanho é teu Deus? Difícil, né? O que você responde para uma pessoa dessa? Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos chakras existem no ser humano? Você vai falar, são 7. Nós já estudamos que são 13. Qual é a frequência? 110. É a única frequência. 110. Na realidade, a frequência é 10. E aí você fala assim, puxa vida, deixa eu ver se eu entendi. E você não liga os pontos. Eu não sei o que acontece. As pessoas têm dificuldade de ligar. Qual que é a frequência do chakra básico? Quem se lembra? Hã? Em quem que você votou na eleição passada? Qual é a frequência do chakra básico? Hã? Ninguém sabe. 111. Não. Frequência do chakra básico. 111. Não. Isso daí que a gente corrigiu. O 111, 110, 111 foi o que nós corrigimos. Qual que é a frequência? 3, 9, 6. A frequência do chakra básico é 396. Qual que é a frequência do coronário? 9,
Hã? 963. 963. Perfeito. Qual que é a frequência de alfa? Qual é a frequência de beta? Qual é a frequência de gama? Lembra que gama começa de 100 e vai até 14. Beta é de 14 a 7. Lembra disso? Esse não é do módulo que eu vi, Regina. Ah, então, o que você conhece? Fala pra mim, Regina. Não, eu tô lembrando desse do 963, esse eu lembro. Você deu, Isabel deu. Então, mas qual é a frequência de alfa? Qual é a frequência de alfa? Eu não lembro de ter estudado isso com você. Qual é a frequência de alfa? Nós não demos frequência de... Demos frequência... Você foi no módulo 3. Não. Para esse grupo novo não, acho que nem é Cleiton. Não. Nós não demos frequência para Eu me eles? lembraria. Beta varia de 30 a 13 Hz. Beta. Lembra? Beta, alfa, teta e delta. Desculpa. Beta, alfa, delta e teta. Lembra disso? Só que o que não falaram para você é que existe o gama. O gama vai de quanto? Vai de 100 até 30. Beta vai de 30 a 14. 10, 14. Alfa de 10, 14 a 7, 8. Lembra? Delta, teta vai de 8 a 4 e delta de 4 a meio. Lembra disso? Todo mundo lembra disso? Lembra? Vou repetir. Gama de 100 a 30 Hz. Beta de 30 a 14, mais ou menos, 13, 14. Teta de... Desculpa, faltou alfa. Alfa de 13, 14 a 7, 8 Hz. Teta de 8 a 4, 5 Hz. E delta de 4 a meio. Se a frequência de teta é de 8 a 5 e a de delta é de 5, 4 a meio, por que que o chakra coronário é 963 Hz? Explica para mim. Explica para mim. Vocês entenderam a pergunta? Só lembrando, qual é a frequência que você passou? Vou repetir. Nós temos gama, beta, alfa, teta e delta. Vou repetir. Gama, beta, alfa, teta e delta. Gama de 100 a 30 Hz. Beta de 30 até 13, 14 Hz. Alfa de 13, 14 a 8 Hz. Teta de 8 a 4, 5 Hz. E delta de 4 a meio Hz. Ficou claro? Ficou claro? Portanto, por que que a frequência do chakra coronário é 963 Hz? Explica para mim. Se você soma, mas dá 9. Não. Independente. Se você pegar a frequência 963, é ensinado que é o chakra coronário.
Se o chakra é coronário, é porque ele vai atender o quê? A pineal, pituitária, tálamo, hipotálamo e amígdala, que é o que a gente estudou. Que são as centrais onde ficam os cristais de apatita que vão gerar as frequências que vão padronizar os harmônicos dentro do corpo. Portanto, se eu estou recebendo 963 e as ondas alfa começam em 10, teta em 8, vai até 3,5, 5, e delta de 3, 5 a meio hertz, por que que eu estou recebendo 963 hertz? Vocês entenderam o que eu estou falando? Não entendeu, Regina? Você não entendeu, Regina? Não tem problema, a gente explica de novo. Desculpa. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Pode pegar um copo de água para mim? Faz esse favor para mim. Não. Água, por favor. Nós temos 7 chakras. Lembra disso? Para um pouquinho, Regina. Só entenda o que eu estou falando. Por favor. Eu vou falar o que as pessoas sabem. O que é vendido. Ou o que é ensinado. O que é vendido, né? Existem 7 chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco e assim vai. Esplênico, né, que é do baço. Só que nós sabemos que hoje nós sabemos no Ágora que são 13 chakras. Só nesta linha as frequências dos chakras estão incorretas. Certo? Para cada chakra é ensinado que existe uma frequência. Deixa eu pegar aqui, Regina. Acho que fica melhor se eu... por isso que faz falta a luz. Eu vou colocar essa... Eu vou dar um jeito de colocar essa luz logo, viu? Estão vendo minha tela? Sim. Se você for no Google, você vê isso aí. Então você tem, vou pegar uma figura aqui, ó. Você tem o básico, sexual, esplênico, cardíaco, laríngeo, o frontal e o coronário, certo? Todos estão vendo? Sim. Então tá bom. Se você for pegar as frequências dos chakras, tentando pegar uma figura aqui que tem frequência. Só mais um segundo, por favor. Achei. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Todos estão vendo? Aqui? Sim. Então você tem o primeiro chakra, que é o básico, a frequência 396. Vocês lembram que nós estudamos isso?
O esplênico, 417 Hz. O plexo solar, o quê? 528. Cardíaco, 639. Vocês lembram que é uma sequência de números, ó? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o chakra básico, 3, 9. O próximo, 4, 1. O outro, 5, 2, 3. Então é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo isso? Ô, gente, vocês lembram disso, né? Sim, eu lembro Lembro. disso mesmo. Então tá bom. Se a frequência de alfa de teta e se a frequência de alfa é de 8 a 13 Hz, de delta, desculpa, de teta, de 3 e 4, 3,5 a 8, e de delta, de meio a 3, 4 Hz. Estão entendendo o que eu estou falando ou não está entendendo? Sim, Está entendendo ou não está entendendo? até aqui sim. Então tá bom, ó. Então vamos lá. A frequência que entra no chakra coronário é 963 Hz, não é? É o que diz aí. Não, é o que diz a figura, é o que é ensinado. Só que as ondas, a frequência de alfa é de 8 a 13 Hz. A frequência de teta é de 8 a 4. E a frequência de delta é de 4 a meio. Lembra disso? Sim, você passou. Por que, se em alfa, teta e delta são as frequências mais sutis, aonde você está integrado ao todo, que é o que falam, por que, que a frequência do principal chakra que faz você se integrar ao todo é 963 Hz? Entendeu agora? Só que nunca ninguém tinha parado para pensar que a frequência alfa, é 10 Hz frequência alfa. Nossa, 10 alfa eu consigo ver tudo. Você consegue ver tudo. Então tá, porque eu estou integrado. Lembra aquela historinha? Lá, não sei o que, eu consigo ver tudo. Por que a frequência do coronário é 963 Hz? Você entende que ninguém para analisar, ninguém para pesquisar, ninguém para perguntar, ninguém para questionar, vai engolindo um monte de sapo, vai engolindo, e acha que está certo. E sai falando um monte de asneira sem saber o que está falando. Porque não para analisar, porque não para estudar, porque não para. Por quê? Porque quer tudo rápido, quer tudo fácil. Ele quer tudo fácil. E aí essas pessoas saem falando um monte de asneira. Um monte de asneira. E aí, sabe o que acontece? Você não se torna feliz. Ou você se torna um esquizofrênico. Porque assim, você fica acreditando em ilusão e delírio. Você entende o que aconteceu com o ser humano? Você entendeu que quando eu falo que ele se tornou um esquizofrênico, não é para te ofender. É porque você acredita em ilusão e fica delirando em cima das ilusões que você faz. As palavras bonitas, né? Não, mas... Beleza, radiônica. Então, tudo mas... isso é ilusão mesmo. Mas você entende isso? O que está acontecendo? E aí assim, a pergunta é como que você faz esse povo parar e acordar? Como que você faz que um HC da vida pare de ficar falando tanta asneira para tanta gente? Fica propagando o erro. Será que uma pessoa dessa, ela sabe que ela está prejudicando pessoas? Eu também concordo.
Mas será que ele é tão hipócrita que ele usa da ignorância dele e da ignorância dos outros para ganhar dinheiro? E ninguém para pensar. Ninguém para pensar. Então é assim. Só para a gente fechar, em definitivo, a pergunta do Adilson. Física quântica dói até o ouvido. Primeiro, é mecânica quântica. Depois nós temos que estudar química. Aí a pergunta, quantos, ou eu posso falar com vocês de mecânica quântica? No modelo de Bohr? No modelo de Einstein? Posso falar de experimento de dupla fenda? Posso falar... Lembra, não sei se a Isabel está bem, lembra uma aula que eu descrevi as fórmulas e peguei e falei assim, você está vendo que essas fórmulas são todas erradas? Porque assim, essas fórmulas não vão levar a lugar nenhum. Sim. E aí todo mundo ficou olhando. E aí o que as pessoas falaram para mim? Você lembra? Pessoal lá da PV. Pessoal da PV. Os monitores da PV, lá os... O que eles falaram? Você está dizendo que Einstein está errado? Não sou eu que estou dizendo. Era isso que eles estavam perguntando para você. Não estou falando que ele está errado. Eu estou falando que para poder ir para frente, não é puxando. E não é empurrando. Mas como assim, Marcos? Porque a física hoje fala que para você ir para frente, você tem que empurrar para trás. Por causa do atrito. Quando você tem um chão liso e escorregadio, o φ, que é o coeficiente de atrito, ele tende a zero. Eu vou ter que começar a falar técnico e aí não vai dar certo. Né? Então assim, o coeficiente de atrito tende a zero. Se ele tende a zero, você começa a patinar. Se você patina, você não sai do lugar. Então você não vai nem para frente nem para trás. Logo, para você ir para frente, você depende do atrito. O que isso significa? Que a física fala que para você ir para frente, você precisa empurrar alguma coisa para trás. Por exemplo, como que o avião vai para frente? Porque ele pega o ar, puxa e empurra para trás. Coloca uma corda pendurada no teto. Como que você faz para subir? Eu usei esse exemplo com os monitores da PV. Aí eles se perderam inteiro. Eu falei assim, não foi, Isabel? Foi, né? Você lembra? Lembro. Foi isso. Foi, ninguém sabia responder nada. Aí eu peguei, pendura uma corda aqui. Como que você faz para ir para cima? Você tem que puxar. Mas você está empurrando a corda para baixo? Você está puxando. Você está tendo atrito? Não. Você está tendo uma força ascendente. E aí fiz a segunda pergunta, que aí acabou a aula. Aí acabou. Aí não, é verdade. Quem que segura a Terra? Lembra? Lembro. Lembra mesmo? Lembro, ninguém Lembra? soube responder. Quem que segura a Terra? O que está segurando a Terra? O que está segurando a Lua? Quem segura a Lua? Por que a Lua não está caindo? Ou a Terra não está caindo? Ou o Sol não está caindo? As galáxias não estão caindo? Quem que está segurando tudo isso aqui? Lembra? Vocês lembram, né? Enfim. Como que nós podemos falar de mecânica quântica? Requer de você um pouquinho de estudo. Requer de você, se você parar 2 horinhas no final de semana
2 horinhas, num sábado, ou num domingo de manhã, ir na internet e pegar e falar assim, mecânica quântica, o que é? E ler, quem sabe você vai começar a entender um pouquinho. E aí você vai começar a entender a quantidade de bobagens que as pessoas falam. E o pior, ganham dinheiro com a ignorância do outro. A ignorância aí é a falta de conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, tá chamando eu de ignorante, né? Não, e não é nada disso. Não estou falando que é ignorante, eu estou falando que não tem conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque não quer, porque não tem tempo. Ele prefere comprar 50 latinhas de cerveja, encher a cara e dormir, com aquele barrigão domingo lá comer a carninha do churrasco, não sei o quê, do que parar e depois assistir o Corinthians e o Parmeira, ou o Flamengo, ou o Fla-Flu, sei lá o quê, e do que 20 minutos ler um texto de mecânica quântica. Posso? Por favor. Querer resultado rápido mostra por que esse termo quântico tomou tanta força nos últimos tempos. Eu não sei se vocês viram, mas a moda agora é coaching quântico. Coaching? Coaching quântico. Ah, isso dá dinheiro, né? Palestrante, né? É Então, palestrante. Só que você pergunta para o coach quântico o que é o quântico, ele fala assim, é física quântica. Tá, mas o que é? É a energia que integra todos os seres vivos. Aí já começa daí todo... E o pior, eles vendem isso como ciência. Nossa Senhora. Para dar sustentação do resultado. E não dá, né? Porque não vai dar nunca. Bom, física quântica já está errada por si só, que foi o que você falou a aula inteira, né? E muitos deles não sabem nem explicar o que é. Nem o coaching, tampouco o coaching quântico. Gostaria então, tanto... tem uma pessoa da Isânia que me fez algumas perguntas, eu acho que ela vai assistir essa aula, eu não vou falar o nome, porque eu não consegui conversar com ela. E a pergunta dela, não sei onde está. Tá aqui ou tá ali no outro celular? Tá no outro celular. Tá no outro celular. Tá no outro celular. Eu acabei não conversando com ela. E aí, eu gostaria muito de combinar um assunto com vocês. Eu não me importo de responder pergunta de ninguém. Eu não me importo. Tá? Mas eu vou me importar se a resposta que eu der para você aceitar como verdade. E não for pesquisar o que eu tô falando. É o mínimo que você faz. Sabe, o mínimo do mínimo do mínimo. Você pode perguntar para mim o que você quiser. E eu vou te responder. Só que o que você tem que fazer? Constatar que o que eu estou falando, se é verdade, ou se está correto, ou se está incorreto. É o mínimo que você faz. Porque senão, você está criando o que dentro de você? Dogma. Dogma. E aí a gente volta para a primeira pergunta que eu queria fazer, antes do Adilson. Se a frequência de alfa é de 8 Hz, a de teta 5 e a de delta, vamos colocar 1 Hz, por quê que o chakra coronário tem a frequência de 963 Hz? Segunda pergunta. Se nós temos células de apatita no cérebro, no coração e no estômago, logo,
O chakra cardíaco separa o quê? Cardíaco é coração, certo? Qual que é a frequência do cardíaco? 639 Hz. Por quê? Porque se as células de apatita são as mesmas células do coração, por que que a frequência do coronário é diferente da frequência do cardíaco? Se as células e os cristais de apatita são as mesmas. Entenderam minha pergunta? Entenderam minha pergunta? Acho que todos entenderam, né? Sim. Podemos ter essas respostas amanhã de vocês? Porque assim, vocês vão pensar, vocês vão buscar, vocês vão estudar, vocês vão... E aí amanhã a gente conversa sobre esse tema? Sim. Podemos fazer assim? Perfeito. Pode ser? Então tá Pode. ótimo. Tá ótimo. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Boa noite a tutti. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem em A paz. todos. Boa noite.